às vezes. Sabe por quê? Porque a labuta do dia não dá. Nós não temos tempo, porque nós somos mãe, nós trabalhamos fora, porque nós temos. A luta é muito grande. Ei! Todas as mulheres na Bíblia eram mães casadas, mas não deixaram de orar. Não deixaram de buscar. Não deixaram. E aqui ela manda dizer para o seu tio, ó, avisa para todos. Nós vamos fazer 3 dias de jejum, ninguém come nada, porque eu vou entrar na presença do rei. E para entrar na presença do rei não é de qualquer jeito, não. Aleluia. Para entrar na presença do rei, nós temos que abrir mão do nosso eu. Nós temos que abrir mão, sabe, irmão, de muitas coisas que nos agradam. Muitas coisas. E aqui Estela entrou verdadeiramente no prumo que Deus queria. Porque ele disse, olha, será que não foi para esse propósito que Deus te escolheu? Esse é o propósito de tu ter se tornado rainha. É, quem sabe não é para esse propósito. E é assim. Sabe por que o Senhor me levantou? Sabe por que o Senhor me levantou? Porque Ele tem um propósito de salvação, começando pela minha e pela tua casa. Esse é o propósito de Deus na minha e na tua vida. O Senhor quer salvar, quer libertar dentro do nosso lar. Mas para isso nós temos que nos levantar. Como Esther se levantou depois do choque de realidade que ela recebeu. Sabe? Porque às vezes, irmãos, nós olhamos, esquecemos, né? Para que foi que o Senhor nos chamou. Nós nos esquecemos muitas vezes. Esse propósito natural da vida, muitas vezes, nos desvia dos propósitos espiritual. E nós temos que estar atentos a isso. Porque nós temos que conciliar o nosso tempo. Nós temos tempo de ser esposa, tempo de ser mãe, mas o principal, nós temos que reservar o tempo de ser servos. Aleluia. Que ora, que busca, que obedece, submissas às suas lideranças, fazendo a vontade do Senhor, fazendo aquilo que atrai do coração de Deus. Mas muitas vezes nós estamos preocupados em agradar ou o que vão pensar, porque Esther, a priori, ela se preocupou no que iam pensar. O que ela pensava da rainha lá? Né? Com as vestes daquela, na porta do pátio. Troca lá, leva lá a roupa para ele. Troca a roupa dele. Não julga as vestes não, hein? Eita, foi um monte. o Senhor. Não julga não, viu? Eita, tudo que parece eita glória. Não estou julgando veste. Vamos entender o mistério. Né? Vamos entender o mistério. O mistério é que é humildade. Ele estava na posição de humildade, se humilhando na presença do Senhor. Ele estava no propósito com Deus, irmão. Ele estava no propósito com Deus. Propósito de vitória. Propósito que ia trazer, como trouxe, quando nós estamos na posição que Deus quer. Mardoqueu nunca se desviou do propósito que Deus queria na vida dele. Assim é eu e você, se nós nos desviarmos. Independente da situação que estamos, independente do local que o Senhor nos colocar, independente quando o Senhor nos exaltar, independente, o nosso Deus, ele tem que ser o pilar das nossas vidas. Temos que estar na direção do Senhor. Essa é a importância. Que ela, por algum momento, esqueceu. Eu acredito assim, porque a Bíblia fala que ela manda perguntar. Que ela veio de uma linhagem, que ela sabe o propósito. Então não esqueça do propósito que Deus tem colocado nas suas mãos. Não esqueça, irmão. Não abra mão por nada. Porque não vale a pena. Sabe por quê? Porque vai perecer a minha
se nós esquecermos, se nós nos desviarmos daquilo que Deus quer. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Assim como Ele foi fiel com Esther, como Ele foi fiel com os judeus, Ele é fiel para comigo e para Deus. Se nós verdadeiramente buscarmos como o Senhor quer, se verdadeiramente nós nos comportarmos como o Senhor quer. Olha, irmão, o Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um que aqui está. E o propósito é adorar Ele, né, sobre todas as coisas. Glória a Deus. Né? Independente da veste, né? Independente do ministério, independente de qualquer coisa. Aleluia, Deus. Porque o Senhor, Ele trata com cada um. Né? Com cada um. Com cada um Ele tem um jeito de tratar. Com cada um tem um jeito de chamar. Cada um tem um chamado. Né? Cada um. Mas o propósito final é o mesmo. É para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Quando o Senhor diz na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é todas as coisas. Aquilo que acontece de bom e aquilo que acontece de ruim. Mas muitas vezes nós só exaltamos, né? Só achamos que vem da parte de Deus quando acontece o que é bom. Desse jeito, é verdade. Mas há um processo, né? Há um processo na caminhada para que nós possamos obter, né, aquilo que o Senhor tem designado para mim e para toda vida. Há um processo. Ela passou 12 meses, irmão. Esther passou 12 meses sendo preparada para ser esposa do rei. Para ser esposa do rei. Eu confesso que eu comecei a estudar sobre a Varte. E o Senhor me levou para esses versículos. Porque a Varte, ela é muito julgada porque ela não entrou na presença do rei, né? Mas se a gente for estudar o porquê que ela não entrou na presença do rei, Verdade. talvez eu e você também não iria. É verdade. Aquele homem, ele passou 6 meses fazendo festa, banquete, só com homens bêbados, estavam bêbados, bebendo, e no último, a última semana ele fez para toda a província. Só os homens. E a Bíblia diz que todos estavam bêbados. O coração do rei estava alegre de ver. E ele mandou chamar porque ele estava exibindo a sua riqueza, ele estava exibindo o que ele tinha, né? Os ouros, tudo. E faltava ele exibir a bela esposa que ele tinha. Mas estava ali um monte de homem bêbado. E ela não quis entrar na presença dele. E o que eu aprendi é que o rei, ele estava bêbado, e quando ela não veio, ele se indignou. E seus conselheiros, foi procurar ali os seus conselheiros. E um deles se levantou com esse propósito. Rejeita, que ela nunca mais entre na tua presença e arranja outra esposa. Porque senão as outras mulheres vão querer fazer isso. Tinha um propósito porque aquele homem se levantou. Tinha um propósito. Um mau conselho, porque lá no versículo 2, no verso 1, diz que o rei Assuero, no outro dia, quando ele já estava sóbrio, ele lembrou de partir, né? Ele lembrou de partir. E do decreto que ele tinha feito, já estava sem jeito. E para aprender com isso, é vigiar, irmão. Vigiar com os conselhos, vigiar com as atitudes, em momentos insensatos. Ele não tinha mais o que fazer. Ele não tinha mais como revogar. E às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que não tem mais como revogar. Infelizmente. Se nós não tivermos na direção de Deus. Se não tivermos. Mas acredito eu que era propósito de Deus para libertar o povo judeu. Tinha que ser Esther. Tinha que ter mais do que eu. Tinha que estar. Mas nós temos que vigiar verdadeiramente para quem nós estamos dividindo, né, as nossas lutas, para quem nós estamos dividindo as nossas pelejas, para quem nós temos aberto o nosso coração.
que nem todo mundo que está do nosso lado está no mesmo propósito. Nem todos estão nesse mesmo propósito. Infelizmente, não estão.